Olá, o meu nome é André Schneider, eu sou sócio do escritório Schneider Stark Ruppel Advogados. No vídeo de hoje, eu vou procurar explicar um pouco mais a política de privacidade para você, empresário. Então, quando você estiver lidando com o seu cliente, ou seja, o titular dos dados, quando estiver lidando com o seu fornecedor, com os colaboradores, você vai poder saber a importância de uma política de privacidade e como agir em relação a ela. Mas antes disso, não deixe de curtir e se inscrever na nossa página. Muitas pessoas me perguntam se há a obrigatoriedade ou a necessidade da criação de uma política de privacidade. Primeiro é importante a gente entender o que é uma política de privacidade. A LGPD, na sua implementação, ela trabalha com boas práticas de governança. Entre as boas práticas, a gente tem muitos itens que podem ser observados e devem ser atendidos. Para que, quando a sua empresa for solicitada, ela demonstre uma transparência e um compromisso com a privacidade de dados. Para isso, a gente tem a política de privacidade. A gente vai dividir o nosso vídeo em 3 pontos: o antes, o durante e o após. O antes é muito importante que a gente entenda a realidade da sua empresa, ou seja, que tipo de dados ela trata e o que ela faz. A política de privacidade ela pode ser utilizada tanto no ambiente interno quanto num site para que ela esteja disponível aos titulares, aos seus clientes, aos colaboradores e parceiros. Então, uma dica que eu vou dar aqui inicialmente é o seguinte: quando você fizer este rascunho da sua empresa, deixe um formulário pronto, para que futuramente, se houver necessidade de ajustes na política de privacidade, você saiba no que ela está baseada. Assim você poupa tempo para novas atualizações. Excelente! Feito este rascunho inicial, a gente passa então para o segundo momento da elaboração. Aqui é importante lembrar que você estará apresentando uma política de privacidade para alguém que é leigo. Então, o setor jurídico da sua empresa ou um encarregado de proteção de dados terceirizado poderá lhe ajudar na elaboração. É importante que essa política ela seja concisa e de fácil acesso, ou seja, que os termos utilizados sejam de fácil compreensão para o público. Outro ponto, outra dica legal aqui a apresentar é o seguinte: a gente tem muito em mente que a política deve ser algo escrito, mas não necessariamente, seja através de um vídeo ou seja através de desenhos, ou que hoje a gente tem como o legal design, ou seja, um visual atrativo e de fácil compreensão para o seu público. É uma forma de você conseguir se conectar com o seu público, com o seu cliente e entregar a ele e apresentar a ele o cuidado e a transparência que você tem em relação aos dados do seu cliente. Dito isso, vamos agora passar então a pontuar itens que são essenciais para uma boa política de privacidade. O primeiro ponto importante aqui é você demonstrar e apresentar a sua empresa, ou seja, o nome, a pessoa jurídica, o CNPJ, o endereço onde ela se encontra localizada. Um segundo momento, também importante, é que você pontue quais são os dados pessoais que são captados. Aqui, baseado num princípio da minimização, quanto menos informações forem captadas, melhor. Agora, a gente também tem que entender que esses dados, essas informações, elas têm que ser úteis e necessárias ao desenvolvimento do negócio. Um terceiro ponto, também baseado nos dados, é a razão, o motivo, ou seja, as bases legais que você tem para fazer a utilização daquelas informações, como, por exemplo, para a execução do contrato. A própria Lei Geral de Proteção de Dados já traz esta possibilidade. Um quarto ponto, também muito importante, diz respeito ao prazo que você vai reter os seus dados, ou seja, que você vai mantê-los armazenados. E este prazo, claro, ele vai variar muito conforme o seu negócio. Por isso, um profissional habilitado poderá auxiliá-lo neste aspecto. Porque se a gente estiver falando de uma área da saúde, de uma área tecnológica, a gente tem dados, inclusive dados sensíveis, que às vezes vão ter que ser mantidos por um longo prazo arquivados. Outra coisa que também é importante constar na sua política de privacidade são os dados e a informação do encarregado de proteção de dados, ou também conhecido DPO, Data Protection Officer.
porque é através dele que o usuário, o titular de dados, o seu cliente empresário, poderá manter contato para solicitar informações baseadas no que está previsto lá no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando, claro, que o titular de dados possui vários direitos, mas nem todos os direitos são cabíveis, considerando a LGPD e as demais legislações vigentes em relação ao seu negócio. Então, indicado quem é o encarregado de dados, você tem que possibilitar ao seu titular, ao titular dos dados, um canal de comunicação, seja um telefone, seja através de um e-mail ou através da própria página no site da sua empresa. Além disso, a gente também não pode esquecer de citar na política de privacidade sobre o compartilhamento desses dados com terceiros, seja incluídos eles num sistema, seja com a contabilidade, ou até eventualmente você faz o compartilhamento com órgãos legais como a Receita, porque há uma obrigatoriedade, uma exigência legal, e a LGPD já prevê isso. Outro ponto, e por fim, também muito importante, é em relação à questão de eventualmente e-mail marketing, de alguma forma de contato através das redes sociais ou outras formas de mídia. É importante sobre este aspecto também deixar claro ao seu cliente a possibilidade de remover o consentimento, ou seja, que ele não deseja mais receber aquele newsletter, assim vamos dizer. Então, feito isso, a gente já tem um encaminhamento muito bom para a criação da sua política de privacidade. Excelente! Concluída, então, a sua política de privacidade, após, que é o terceiro ponto, a gente tem que entender que essa política tem que estar disponível antes de que o tratamento dos dados seja realizado. Isso aqui também é muito importante, afinal, não adianta a gente ter uma política se ela não é colocada em prática. Uma questão muito interessante que sempre me é perguntado é o seguinte: poxa, André, eu não posso pegar um modelo da internet? E eu lhe pergunto, quando você precisa de um médico, você pega um modelo da internet, tira uma dúvida na internet? É possível tirar dúvida na internet? Claro! Agora é importante que você estabeleça uma política clara para a realidade do seu negócio. A partir do momento que você utiliza um modelo de política de privacidade, você pode ser questionado pelo seu cliente, pelo titular de dados, inclusive pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sobre aquela forma de tratamento que está prevista na sua política de privacidade. Ou seja, você pode estar criando um baita de um problema. Então, uma assessoria jurídica aqui poderá lhe auxiliar em relação a esses questionamentos. Dito isso, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e aproveite também para assistir os outros vídeos que nós já temos disponíveis no nosso canal sobre a parte de constituição de empresa, direito tributário e a Lei Geral de Proteção de Dados.